Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre vinculação gênica. A vinculação gênica também é conhecida como gênese em ligação ou linkage. No que está baseado essa forma de transmissão genética? Ela está baseada no fato de que os seres vivos possuem muito mais genes que cromossomos. Logo, se um ser vivo tem muito mais genes que cromossomos, então em cada cromossomo ele deve ter vários genes. E quando acontece a meiose celular, o que vai para as células não são os genes, mas são os cromossomos, então cada sequência de genes de um cromossomo vão ir todas juntas para a mesma célula. Se você não se lembra mais como é o processo de meiose, é só clicar no izinho que você vai ter acesso a essa videoaula, certo? Então, mesmo num ser humano, se a gente for olhar, se nós formos analisar, o ser humano ele possui em torno de 30 mil genes. Só por exemplo, a nossa espécie, ele tem 30 mil genes. Um ser humano vai ter 24 tipos de cromossomos. O N da nossa espécie é 23, como a gente já comentou também na videoaula sobre meiose. Mas, se a gente considerar a diferença que nós temos entre o cromossomo X e o Y, que são os cromossomos sexuais, em homens nós vamos ter 24 tipos. Em mulheres temos 23, porque mulheres têm 2 cromossomos X, mas homens, como tem um cromossomo Y, então nós temos 24 tipos. Então notem, nós temos 24 tipos de cromossomos, no entanto nós temos 30 mil genes. Então, se fosse, claro, olha, no cromossomo número 1 é muito maior que o cromossomo 22. Muito provavelmente no cromossomo 1 nós vamos ter mais genes que no 22. Mas se a gente fosse fazer uma conta rápida, um cálculo rápido, teria mais de 1000 genes em cada cromossomo. E quando a célula recebe, ela recebe o cromossomo. Então ela vai receber todos os genes vinculados, todos os genes linkados. Aí o termo linkage, do inglês link, conectado, ou vinculação gênica, porque nós vamos ter muitos genes ligados uns aos outros. O que a vinculação gênica tem de diferente da segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, quando nós trabalhamos com 2 genes, nós temos esses genes em cromossomos separados. Então o que acontece? Cada cromossomo pode ficar com outro cromossomo de outro par na célula. Ou seja, uma célula poderia receber esse cromossomo aqui, que carrega esse alelo dominante, o azão, e poderia receber esse cromossomo que carrega o bezão. No entanto, ela também poderia receber esse cromossomo que carrega o bezinho. E a célula que ficou com esse poderia então ficar com esse cromossomo com esse, de forma que nós teríamos 4 gametas diferentes. Agora, quando eu trabalho com genes em ligação, isso não vai acontecer, porque o gene A e o gene B vão estar no mesmo cromossomo. Então, o que vai acontecer? Quando houver a separação desse par de homólogo, um gameta vai receber um cromossomo que carrega esses 2 genes, e o outro cromossomo vai receber, e o outro gameta, vai receber o cromossomo que carrega esses 2 genes. Então nós só teremos 2 tipos de cromossomo, de gameta, o gameta que carrega os genes azão e bezão, e o gameta que carrega os genes azinho e bezinho. Claro, isso não é uma regra obrigatória, na verdade existe até uma denominação para isso. Quando eu tenho alelo dominante de um gene com alelo dominante do outro gene no mesmo cromossomo, e quando eu tenho alelo recessivo de um gene com alelo recessivo do outro gene no mesmo cromossomo, nós dissemos que esses cromossomos estão em posição cis. Agora, se eu tiver num cromossomo um alelo dominante de um gene e um alelo recessivo do outro gene e o oposto do outro par, então nós teremos cromossomos no que a gente chama de ligação trans. Então, se nós tivermos cromossomos com ligação cis, daí sim, eu terei um gameta que só carrega alelos dominantes e um gameta que só carrega alelos recessivos. Agora, se nós tivermos 2 cromossomos em posição trans, aí nós vamos ter um gameta que vai carregar um alelo dominante e um recessivo em cada tipo, certo? No entanto, esse grande geneticista
Thomas Morgan, que trabalhou com moscas, com Drosophila melanogaster, esse grande cientista, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu algumas mutações em Drosophila, mutações de laboratório que era muito fácil de ser identificada, como a asa curta, a asa vestigial e a cor do corpo escura, que ela, em geral ela tem a cor do corpo clara. Então essas características que eram muito fáceis detectáveis, ele percebeu o seguinte: quando ele pegava um indivíduo, quando ele pegava dois indivíduos duplo heterozigotos, que tinham gametas que eram com alelo dominante e alelo recessivo, o que seria o esperado? O esperado seria que tivéssemos indivíduos que tivessem o genótipo, que proporcionasse moscas de corpo cinza e asa normal e moscas de corpo preto e asa vestigial. Só isso. Porque como os genes estavam em ligação, não poderia haver a recombinação genética dessas características. No entanto, o Morgan ele percebeu o que acontecia. Na verdade, essa recombinação acontecia. Só que ela acontecia numa taxa muito pequena. A taxa de recombinação ela era de 4%, ou seja, havia 2% de moscas que nasciam com corpo cinza mais asa vestigial, uma recombinação, e havia 2% de moscas que nasciam com corpo preta e asa normal. O Morgan começou a estudar e ele percebeu o seguinte: o que acontecia? Ele percebeu que os cromossomos eles faziam o que era chamado na época de quiasma, que era quando dois cromossomos, durante a meiose celular, dois cromossomos que tinham suas cromátides irmãs, as cromátides irmãs do meio entrelaçavam seus braços por algum tempo, isso era chamado de quiasma, e depois desentrelaçavam. O Morgan sugeriu que nesse momento os cromossomos estariam trocando pedaço. Ou seja, eles fariam uma recombinação genética, uma recombinação gênica, que foi chamado em inglês o termo crossing over. Hoje a gente sabe que realmente é isso que acontece. Aliás, essa é a primeira etapa da meiose 1, da divisão celular por meiose. Se você não lembra dessa etapa de novo, mais uma vez, é só clicar no videozinho que você vai ter acesso a essa videoaula. Então, o que acontece nesse caso? Os cromossomos trocam pedaços um com o outro e isso permite a variabilidade genética. Então, no caso que nós estamos citando, nós vamos ter aqui um cromossomo que tem o alelo azão e o alelo bezão. E nós vamos ter um cromossomo que tem o alelo azinho e o alelo bezinho. Quando eles fazem o entrelaçamento, vai haver a recombinação. Então, eu vou ver o surgimento de dois novos cromossomos. Um cromossomo que carrega o alelo azinho e o alelo bezão, e um cromossomo que carrega o alelo azão e o alelo bezinho, certo? E qual é essa taxa de recombinação? Aí depende da distância entre genes. Genes que estão em uma distância menor, provavelmente pode acontecer o crossing over e não separar eles. Por exemplo, nesse caso aqui, se o crossover acontecesse aqui, não poderia separar eles. Agora, genes que estão em uma distância longa do cromossomo tem uma chance de recombinação muito grande, porque o crossing over quase que sempre vai acontecer separando eles. Às vezes, quando os genes estão em pontas opostas, em geral, vai parecer que eles nem estão no mesmo cromossomo, porque o crossing over sempre separa eles. Ok? E o Morgan ele desenvolveu uma forma de eu calcular isso. E que forma seria essa? A taxa de recombinação gênica é o seguinte para o Morgan: é a quantidade de indivíduos que tem o gameta recombinante, certo? Dividido pelo total. Então nós temos aqui um exemplo. O exemplo é o que? Nós temos os gametas azão e bezão e azinho, bezinho, certo? Os indivíduos que têm esses gametas numa proporção. E os indivíduos recombinantes numa proporção bem menor. Por que a gente estabelece que os recombinantes são numa proporção bem menor? Porque eles dependem do crossing over. E o crossing over sempre muda de posição, sempre muda de local. E algumas vezes, até em alguns cromossomos, ele não acontece. Então é esperado que a taxa seja mais baixa. Então, nesse caso aqui, indivíduos que tinham azão, bezinho, 98. Indivíduos que tinham azinho, bezão, 102. O soma geral deles
vai dar 200. Soma total de todos os indivíduos, recombinantes e não recombinantes, 2.000. Então eu tenho 200 dividido por 2.000, vezes 100, porque é 100%, então eu vou ter o percentual, nesse caso 10%. O Morgan também estabeleceu que essa era a distância entre os cromossomos, certo? Claro, atualmente nem precisa mais disso. Atualmente você pode medir, dá para medir a distância entre os genes em nanômetros, certo? É possível medir essa distância atualmente. Mas lembre-se que o Morgan fez esses trabalhos no início do século XX, por volta dos anos de 1900. Não havia a estrutura molecular do DNA, só é descrita em 1952 por Watson e Crick, 1953, quer dizer, por Watson e Crick. Então não havia como medir essa distância. Então o Morgan estabeleceu isso, que o percentual de recombinação seria a própria distância, que são chamados de unidades de recombinação. Claro, póstuma, depois da morte de Morgan, receberam outros nomes. Também é chamado de unidades de mapa. Também, em homenagem a Morgan, pode ser chamado de unidades Morgan ou Morganidians, ou ainda centimorgans. Então, essa é a distância entre dois genes. Ok? Certo? Essa é a nossa aula. Tchau, tchau!